Olá, sejam bem-vindos ao Bosch Talks, o podcast que leva você para o futuro das coisas e para o nosso futuro. Eu sou a Aline Melosi, eu trabalho aqui na Bosch e hoje eu vou conversar com vocês sobre um desafio. O desafio de alimentar o mundo que continua a crescer, que consome cada vez mais comida. A humanidade já enfrentou esse problema muitas vezes e venceu. Mas desta vez, há um fator novo. É preciso produzir preservando o meio ambiente e a agricultura certamente tem grande potencial para ser uma aliada nesse processo. A América Latina terá papel fundamental. Somos uma verdadeira potência verde. Temos 2/3 das florestas tropicais do mundo, 20% de toda a água doce do planeta e estamos entre os maiores produtores de comida. A Bosch, claro, está engajada no assunto. Nosso lema é produzir tecnologia para a vida. E poucas coisas têm tanta ligação com a vida como a produção sustentável de alimentos. Nossas tecnologias atuam do plantio à colheita, ou seja, ajudam o campo a plantar, colher e distribuir comida com mais eficiência. E para falar sobre esse tema, eu estou aqui com duas pessoas que são referência no assunto. Estou aqui com o Matias Schelp, que é diretor de negócios agro aqui da Bosch. Tudo bem, Matias? Olá, Aline. Prazer estar aqui com vocês. Também aqui comigo hoje, eu estou com o Francisco Maturro, que é diretor executivo da Rede de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, a ILPF, e também é diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. É um prazer ter você aqui, Francisco. Seja bem-vindo. Prazer é meu, Aline, e uma alegria estar aqui numa casa como essa. Muito obrigada. Eu abri o episódio falando de desafios, né? Então, eu vou apresentar aqui alguns dados para explicar melhor quais são esses desafios que estamos falando. Um dos fatores que aumentaram a demanda por comida nas últimas décadas foi a queda da desnutrição, do número de pessoas que passam fome. No ano 2000, 13% da população do mundo estava desnutrida, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O percentual foi caindo nos anos seguintes e chegou a 7% em 2017. É uma ótima notícia. Significa que tem mais gente comendo mais e melhor. E a previsão da FAO é de que o quadro melhore ainda mais no futuro e a porcentagem de desnutridos ela continue caindo. Então, temos mais gente comendo e, por outro lado, temos menos gente produzindo. Na década de 90, 40% dos trabalhadores eles ficavam na zona rural. Hoje, são apenas 27%, segundo a FAO. Vamos precisar produzir comida para mais gente, com menos gente trabalhando no setor e também num espaço menor. E esses são os desafios que precisamos enfrentar. E para começar a nossa conversa, eu vou pedir para você, Matias, explicar para a gente qual que é o papel da América do Sul nesse cenário, principalmente do Brasil, nessa tarefa de alimentar o mundo. Bom, Aline, obrigado pela pergunta. Eu acho que os aspectos que a gente tem que olhar em relação a isso, trazendo mais alguns dados, o ano passado a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas e tem uma previsão de que a população deva atingir 10 bilhões até 2050. Mas o aumento da demanda, isso é um aumento de 20%, mas o aumento da demanda de alimentos é de 45%. Então, de fato, esse é um desafio que é um desafio da humanidade, né? Um desafio que a gente tem que trabalhar de uma maneira conjunta e bastante consequente. Agora, como que o Brasil tem essa contribuição? O Brasil ele é o maior produtor de diversas culturas e ele, se você olhar o dado agregado, a alimentação que é produzida no Brasil alimenta mais do que 1,5 bilhões de pessoas no mundo. Então, a gente tem, com certeza, um papel bastante central em relação à questão alimentar no mundo. Então, Francisco, te trazendo aqui para a conversa, né?
O que faz exatamente o Brasil ter essa importância? É o tamanho do território, é o clima, é a tecnologia nacional, ou é um pouco de cada, uma mistura de tudo? É uma combinação, né, de fatores. Nós estamos num país de clima tropical, nós temos insolação o ano todo, e quando você vai ao centro-oeste do Brasil, ainda a gente costuma chamar de safra de inverno, safra de verão, como se a gente tivesse inverno. Então a gente pode produzir o ano inteiro, uma vez que nós temos fotossíntese o ano inteiro. Então, tem que entrar nesse conjunto de coisas que você citou, tem que entrar o produtor. A coragem do produtor de ter ousado um dia avançar para o Centro-Oeste dentro de um território ou país predominantemente, um país de solos pobres. E aí chega a ciência, chega a pesquisa, chega a tecnologia para poder ajudar a transpor essa pobreza dos nossos solos, alto teor de alumínio, correção de solo, nutrientes adequados. Foi um desenvolvimento que o Brasil fez certamente no último meio século. O país patinou durante muitos e muitos anos antes de 100 milhões de toneladas de grãos. Nós chegamos no primeiro 100 milhões de toneladas em 2001. Então, foi ontem praticamente, e em 2014 nós temos 200 milhões. Claro que as tentativas e erros acabaram dando certo, sempre com a ajuda da indústria que se moderniza, a indústria de genética, de plantas, genética de semente, os cultivares. Nós temos inúmeros institutos no Brasil, temos uma Embrapa, o Instituto de Pesquisa mais velho da América Latina de Ciências Agrárias está aqui em Campinas, é um instituto agronômico fundado ainda no Império, à época para o café, e depois se estendeu por outras cultivares. Então o Brasil caminha assim a passos largos com um conjunto de coisas, ciência, tecnologia das máquinas, e você citou muito bem quando disse que nós temos muito menos gente, cada dia menos gente no campo. O Brasil é diferente até desse número que você deu, porque é uma média. Nós temos 87% da população no Brasil é urbana. No estado de São Paulo é 95% da população urbana. Então é menos gente produzindo para mais gente e a população crescendo. Então é um desafio grande, mas é um conjunto de fatores que fez com que o país está dando certo. E o Francisco acabou de elencar, né, alguns fatores sobre a importância do Brasil nesse cenário, mas, Matias, no caso da produção agrícola sustentável, o Brasil também se destaca quando a gente fala sobre esse assunto? Sim, com certeza. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que lembrar e ter orgulho como brasileiro é que nós temos práticas ambientais que estão começando a ser adotadas agora em outros locais e que a gente faz há muito tempo, né? O Francisco está aqui, ele é um especialista nisso, mas eu posso citar, por exemplo, o fato da gente estar fazendo plantio direto já há várias décadas. O fato de que nós temos plantio de mais de uma cultura no mesmo solo em 2 momentos diferentes, ou seja, nós temos 2 safras, em alguns momentos você consegue fazer também uma rotação com outras culturas, e aí você tem a utilização quase contínua daquela área. Por que isso é tão relevante? Para a gente trazer isso para um modo mais simples. Você não está deixando aquele solo descoberto em nenhum momento do ano, você está tendo retenção de CO2 no solo, ou retenção de carbono no solo, ao longo de todo o ano. E se você comparar isso com outras regiões, você está com metade do ano com o solo parado e sem cultura sendo realizada. Além disso, a adoção tecnológica que o Brasil tem em todas as áreas da cadeia, ela é uma adoção de ponta. Não existe, dentro da parte de agricultura, nenhuma defasagem tecnológica entre o que é feito no Brasil e o que é feito no resto do mundo. Então, e ainda mais se a gente olhar para a questão da produção de biocombustíveis, que é feito de uma maneira extremamente sustentável no Brasil, você tem todas as condicionantes e todos os aspectos competitivos para ser a região de liderança nisso, dentro do aspecto global.
Francisco, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a integração entre lavoura, pecuária e floresta. Você lidera, né, uma rede que tem justamente esse nome. Então, explica para a gente o que é essa integração, quais são as vantagens dela para produzir comida sem prejudicar o meio ambiente. Espero que você me dê umas 3 horas para isso. Mas vamos começar então. O Brasil fazia agricultura no passado da forma como os imigrantes aprenderam nos seus países de origem, lavrando o solo, gradeando, né, e muitas vezes sem nenhum conhecimento técnico das nossas condições, provocando erosões, comprometendo solos, cursos d'água, nascentes, por total desconhecimento ou por estarem acostumados em países de clima temperado. Foi assim que eles aprenderam. Aí surge, e o Matias acabou de dizer, surge o plantio direto. Eu gosto sempre de fazer referência a quem criou esse sistema no Brasil. Herbert Bartz, um cidadão de Rolândia, no Paraná, de origem alemã, filho de alemães, né? Ele cria esse sistema de plantio direto e nós, fabricantes de máquinas agrícolas, nós achamos que nós íamos quebrar, porque nós sempre produzimos implementos, equipamentos para preparo do solo. Então, se esse negócio desse certo, acabaria terminando com o nosso negócio. Então, ele lança esse sistema e foi um sacerdote pelo Brasil, ele mais um grupo de agricultores que adotaram e começaram a percorrer o Brasil com plantio direto na palha, aproveitando o resto das culturas anteriores para fazer cobertura de solo, proteção do sol, proteção da erosão, proteção de chuva. Chuva também é um elemento que, dependendo da quantidade que cai, ela provoca as erosões se o solo não estiver devidamente sistematizado com curva de nível, terraço. Então aí nós tivemos a primeira grande evolução do agro brasileiro. É um dado pitoresco, Herbert Bartz era chamado de louco, né? Certamente quem faz alguma coisa diferente enquanto está vivo é louco, depois que morre é visionário. Então o Herbert Bartz foi um visionário e nossa cultura está aí. No momento seguinte, nós tivemos a segunda evolução, que só foi possível por causa da primeira, que é a história da segunda safra, que nós no passado, um passado muito distante, nós chamávamos de safrinha. Hoje é uma segunda safra. Cada 3 sacas de milho produzidas no Brasil, 2 são de segunda safra. O algodão brasileiro, que é o segundo maior produtor do mundo e o primeiro exportador do mundo, é todo de segunda safra. Porque nós precisamos daquele momento que não tem precipitação para que o algodão produza com qualidade, algodão de fibra longa e tal. Então, essa é a segunda grande evolução do agro brasileiro. E a terceira é integração lavoura-pecuária-floresta, ou ILPF. Se a cobertura de palha faz sequestro de carbono, e faz, quando combinado com o pasto, que são as forrageiras, que ela vai a 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros de profundidade, ali sim é um sequestro de carbono. É uma usina de sequestro de gases de efeito estufa. Então, essa é a terceira grande evolução do agro brasileiro. Com isso, nós começamos esse sistema em 2006, certamente fomos chamados de loucos também, né? Quem sabe um dia visionário, eu espero que demore, mas começamos em 2006, numa única propriedade, com 100 hectares, e hoje nós já temos dados que nos levam a 22 milhões de hectares dentro do sistema em 18 anos. Isso é um progresso que o mundo não consegue acompanhar, que só é possível em países de clima tropical como o nosso. Muito bom, muito bom. Agora sobre fertilizantes, Matias. Em alguns períodos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, houve uma grande preocupação com os riscos de faltar fertilizante no mercado, né? O que pode ser feito para evitar situações como essa? E a tecnologia, ela pode reduzir o consumo de fertilizantes? Com certeza. A gente tem que olhar isso sobre 2 aspectos, né? O primeiro é da segurança que cada país tem em relação à disponibilidade de fertilizantes,
e aí isso é algo que existem pessoas que estão olhando para a possibilidade de ter um pouco mais de independência em relação a alguns países ou regiões que são críticos. Mas o outro também, e é nisso que nós, como Bosch, focamos, é na parte de agricultura de precisão. Então, para todo insumo que você utiliza, para fertilizantes, para sementes, para herbicidas, você tem a possibilidade de fazer a melhor aplicação para aquele local que você vai aplicar. Então, para explicar mais ou menos como isso funciona, imagina um produtor, antigamente ele olhava para uma região pequena e tomava uma decisão sobre quanto fertilizante ele ia colocar em cada local. Hoje isso é feito de uma maneira em propriedades maiores. Então, se você utiliza uma técnica em que você faça um mapeamento daquele solo, um mapeamento de como foi a produtividade no ano anterior, você pode definir quanto de fertilizante que você vai colocar naquela região. E aí vem o seu segundo desafio, que é fazer essa aplicação, que a gente chama em agricultura de precisão ou agricultura inteligente, como a gente chama na Bosch, em taxa variável. Então, a gente tem possibilidades tecnológicas de fazer uma aplicação em que você, no mesmo equipamento, você decide qual é a quantidade de fertilizante que você vai colocar em uma determinada região do solo e também quantas sementes, qual a densidade de semente que você vai colocar. E dessa forma você otimiza a utilização de insumos, de fertilizante, que é a sua pergunta, podendo reduzir a utilização ou até aumentar a produtividade. Recentemente, saiu essa semana, a gente fez um estudo com a Embrapa, que teve uma pré-publicação, e a Embrapa publica nesse trabalho que foi feito em conjunto conosco, que eles conseguiram 8% de incremento de produtividade em soja e 3% de incremento de produtividade em algodão através da aplicação de semeadura customizada. E isso tem uma beleza muito grande, porque, na verdade, eu remeto um pouco ao que você falou das pessoas no início, né? Menos pessoas produzindo mais, você tem a possibilidade de usar menos insumos, menos sementes e produzir mais, né? E, então, isso é o que a gente tem que buscar, é um aumento da quantidade produzida a partir de adoção de tecnologia e de práticas sustentáveis. E existe alguma coisa que pode ser feita para evitar que falte esses fertilizantes no mercado? Eu vou passar essa pergunta para o Chiquinho. Bom, eu diria o seguinte: nenhum país do mundo quer depender do outro. Todos gostariam de ser autossuficientes em tudo, e não é possível isso. Nós dependemos de outros países, e o mercado internacional é também aquele mercado mais empírico que existe, porque é um mercado de trocas, né, da tal da reciprocidade. Nós temos fertilizantes químicos no Brasil, mas eu devo colocar que o Brasil é o país que mais cresce em insumos biológicos, quer seja defensivo ou fertilizantes. O Brasil se desenvolve muito rapidamente, certamente até pelo medo da dependência e de um evento como ocorreu, guerra Ucrânia-Rússia, que nós ficamos aí no perigo de até não fazer uma safra com a quantidade adequada de fertilizantes químicos. E daí, então, surge a necessidade do desenvolvimento daquilo que nós podemos fazer e fazer com competência. Insumos biológicos é tão sério, que se a gente não fizer a coisa certa, com ciência, com pesquisa, com tecnologia, nós podemos comprometer os plantios. Então, não é simplesmente pegar um esterco in natura e achar que está fazendo certo. Não está. Então, tem ciência, tem tecnologia para tudo isso. O ano passado, ano 2023, o Brasil cresceu 23%, em 23 cresceu 36% em insumos biológicos. Nós estamos avançando. Nós vamos equilibrando a balança com os químicos que são necessários para o solo, correção, e vamos caminhando fortemente nos insumos biológicos também. Não seremos independentes? Acho que não. Muito bem. Nós falamos até agora de tecnologias de redução de impacto, que diminuem o uso de alguns insumos. Mas a tecnologia, ela também pode ajudar a reter CO2,
a diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, que exemplos que podemos dar sobre isso, Francisco? Bom, talvez eu comece pela pecuária brasileira. Qualquer número que você falar da pecuária brasileira, 150, 160 milhões de hectares, qualquer número pode ser verdadeiro. Então, tem números e números. Mas nós temos 90 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação. Isso é um fato constatado pela nossa Embrapa Territorial, medido metro por metro, com algum nível de degradação. Para dar um exemplo, São Paulo tem 5 milhões de hectares com essa mesma condição. O estado mais populoso do Brasil, não é o maior do Brasil em tamanho, são poucos quilômetros quadrados que nós temos aqui, nós temos 5 milhões de hectares, que é um processo longo de recuperação. Com esse novo programa que foi apresentado e a nossa rede ILPF está contribuindo, nós estamos trabalhando em cima de 40 milhões de hectares em áreas predominantemente que tenha logística, que tenha logística de um modo geral para transporte, para escoamento, mas também indústrias na região que possam absorver produtos. Então, 40 milhões de hectares sendo convertidos para a agricultura, são 40 milhões de hectares que deixam de emitir carbono e passam a sequestrar carbono. Ainda que seja só com pastagem, pastagem sequestra carbono. Pastagem boa, de boa qualidade, de alto valor proteico. E como consequência você tem mais produção de carne por hectare, que em última análise é o que a gente busca, mais produtividade por área. Aí está o grande segredo do Brasil, que nós temos hoje aí, juntando as duas safras, só duas safras, nós temos cerca de 70 e poucos milhões de hectares, sendo 20 milhões de hectares de segunda safra, quer dizer, sobre a mesma área. Então, isso é solo coberto, sequestrando carbono, ou pelo menos não emitindo. O Brasil é líder nessa área e vai continuar. E também, se você me permite lembrar que a nossa pastagem hoje é de baixa produtividade. Nós temos aí 1,2 unidade animal por hectare e nós temos propriedade com 14 unidades de animal por hectare. Significa que esse agricultor, ou esse pecuarista, ou agricultor pecuarista ambientalista, está fazendo a coisa certa. Está produzindo mais, está tendo mais renda, gerando mais emprego, melhorando o IDH de uma região e preservando o meio ambiente. E continuando sobre o tema sustentabilidade, né? Matias, como que você vê o papel da conectividade nesse processo? Um pouquinho do Francisco disse agora, né? Mas como que você vê isso e quais são as grandes contribuições que uma zona rural conectada pode trazer para a sustentabilidade? Sim. Todo o processo de agricultura inteligente, ele tem uma possibilidade muito maior se você tiver a conectividade. Então, você começa a conseguir monitorar essas aplicações e essas operações real-time, né, online, e você também tem a possibilidade de fazer um monitoramento que te leva até o último caminho, que é o caminho de traceabilidade, de rastreabilidade, que é você entender como que está toda aquela cadeia. Agora, o que a gente está trabalhando em relação à conectividade é, por exemplo, se você for fazer uma aplicação de sementes, você pode fazer a transferência desse mapa de prescrição de modo online. Então, o fazendeiro ele começa a estar muito mais próximo dessa operação, né? E no agro tem aquela frase famosa, né, de que é o olho do dono que engorda o boi. É uma forma de você ter o olho das pessoas que estão preocupadas com esses aspectos, de ter mais produtividade, de conseguir manter uma operação sustentável na operação que eles estão fazendo. E por isso a conectividade ela vai ser muito importante e eu pessoalmente acredito que ela vai acontecer muito mais rápido do que a gente esperava, né? Eu vejo que hoje, em diferentes formas,
para fazer essa conectividade, seja ela através de rede de telefonia, seja ela através de satélite em baixa órbita, seja ela através de torres dedicadas, ela deve acontecer muito mais rápido. E um dos fatores é que os produtores estão começando a ver o valor que a conectividade traz para a operação deles. Então, como que a tecnologia e práticas agrícolas elas podem diminuir esse consumo e ajudar a agricultura a se tornar mais sustentável, Matias? Vou comentar alguns aspectos, talvez o Francisco queira complementar, mas eu peguei alguns dados interessantes a respeito disso e eu agradeço pela pergunta. Primeira coisa que é interessante, eu olhei os dados da FAO e a média de utilização de água em agricultura no mundo, pelos dados da FAO, é em 70%. A média de utilização de água nos Estados Unidos é 85%. Então, o número de 50%, no primeiro momento, ele impressiona, mas ele é abaixo da média global. Segundo aspecto é que esse número de 50%, ele está acontecendo com 2 safras. Então, a gente está atuando de uma forma em que tem uma produtividade maior pela água utilizada do que em outras regiões. Mas isso dito, sim, é um fator que tem que ser levado com muita seriedade, a questão da escassez hídrica. A demanda, ela também está muito vinculada ao número de pessoas, então a demanda de utilização de água doméstica, ela aumentou em 600% nos últimos 40 anos, e ela aumentou em 200% na agricultura e em 300% na parte industrial. Então, a escassez hídrica ela é um problema porque mais pessoas geram uma demanda em todos os setores. A forma como eu vejo isso com contribuições que nós podemos dar é que, a partir da redução da utilização de insumos, você também está reduzindo o risco de você ter alguma contaminação na água em relação ao pós-utilização dessa água, porque o que é importante em relação aos recursos hídricos é que você permita que o ciclo da água continue. Então, se você tem um processo que degrade essa água ao longo do processo, seja ele em qualquer um dos setores que está utilizando a água, isso com certeza vai gerar uma pressão em relação à escassez hídrica. Um outro ponto que vale a pena aqui... Talvez eu acho que o Francisco queira comentar sobre essa pergunta. Eu quero comentar sim, e o Matias usou o termo correto. A agricultura não consome água, a gente utiliza água. Porque se você pega o ciclo hidrológico do mundo, é a mesma quantidade de água sempre, nunca mudou. Claro que diferencia entre água limpa, água suja, água contaminada, ou não, mas o ciclo é o mesmo. E dou um exemplo bem prático. Por 1 quilo de feijão, passa 25 litros de água. Quando ele chega pronto para cozinhar 1 quilo de feijão, ele está com umidade de 13% ou 130 ml de água. Então, o restante entrou no ciclo hidrológico. Ele passou pela planta, ele evaporou, a planta secou e ela foi. Então, o termo correto é utilização da água. Com a pulverização localizada, com a irrigação localizada, colocando, porque no passado se fazia uma molhação, né? Hoje o que a gente faz é irrigação com a quantidade necessária para aquela planta continuar prosperando, vegetando, produzindo. Hoje tudo está muito controlado. É um problema que nós temos climático, às vezes cai de chuva demais num lugar, não cai no outro, mas o ciclo hidrológico sempre está ali do mesmo tamanho. Então, a questão está na racionalização do uso. E o meio rural é o que menos consome água ou que utiliza água. Desculpa o termo novamente. Utiliza água. Porque a população urbana utiliza água em muita quantidade e muitas vezes exagerado. Tanto que hoje você encontra aí as torneiras automáticas, é só aquele tanto, os vasos sanitários somente com aquele tanto, para uma coisa um tanto, para outra coisa outro tanto. Então, é racionalização do uso. Isso faz parte de uma educação que começa lá embaixo.
Agora vamos falar aqui também sobre desperdício, justamente fazendo um link com esse tema, né? Os dados da FAO, eles mostram que o mundo produz 24% mais de comida do que o necessário para alimentar a população inteira. Mas grande parte disso se perde em diferentes etapas da cadeia produtiva. Então, como que a tecnologia ela pode ajudar a diminuir as perdas no transporte, na logística? Como que é isso, Matias? Você citou a FAO faz uma distinção entre desperdício e perda, né? O desperdício ele acontece depois que o alimento já está disponível para varejo ou para consumo final. Então, um restaurante que produziu mais comida naquele dia e realmente está jogando essa comida fora, o que é feito dentro das residências, o que estraga dentro da prateleira de supermercado. Então, a gente tem que separar essa pergunta em duas, né? Na parte de desperdício, ela é efetivamente uma questão de consciência individual e de práticas coletivas da sociedade, né? Então, isso de fato é bastante relevante, né? A gente entende que é algo que tem que ter uma prioridade, mas ele é muito vinculado às práticas e aos costumes individuais das pessoas. Então, é um ponto que é importante de ser trazido. A FAO tem diversas campanhas de conscientização em relação a isso. O outro aspecto que acontece, ele é em relação à perda. E a perda, ela acontece ao longo da cadeia. Então, o primeiro aspecto em relação a isso todo produtor, todo distribuidor da parte de agro não tem interesse em que essa perda aconteça. Então, o primeiro aspecto se você faz um processo de mecanização, você com tecnologia mais alta, você reduz o desperdício na colheita. Se você utiliza um transporte que tem uma rastreabilidade melhor e que esteja com caminhões que não tenham vazamento, você reduz isso ao longo da cadeia. Mas esse é um ensejo e é uma demanda que o setor tem que ter, porque aí é um momento em que a redução dessa perda também aumenta a produtividade e aumenta os ganhos dentro da cadeia como um todo. Eu acho que nós temos evoluído muito, quando você tem máquinas mais novas, mais modernas. Nós chegamos a perder numa colheita 10%, 12%. Isso é uma coisa que pertence ao passado, mas em muitas regiões que não evoluíram ainda usam equipamentos mais velhos. Se você pega uma colhedora hoje, a mais nova, a última tecnologia, ela tem um controle de ventilação, que quando você começa a colheita de manhã, normalmente você tem uma palha um pouco mais pesada, pela umidade, pelo orvalho da noite ou da madrugada, e no passado o operador tinha que descer e ir regulando a máquina conforme o sol ia chegando, secando. Então, havia uma perda muito grande. E o próprio sistema de trilha das máquinas provocava perdas muito grandes. E daí surgiu o nome de safrinha, mas aí é uma outra história que a gente conta depois. Hoje, as máquinas perdem muito pouco ou quase nada. Tem o controle da umidade do grão que está entrando na máquina, tem o controle de perdas lá atrás. Quando você volta lá atrás e vai no plantio, o plantio de precisão, ele controla o fluxo de semente necessária para cada área. Sei que o Matias já comentou um pouco sobre isso. Semente é cara porque ela tem genética, tem grandes investimentos ali. Então, a semente tem que ser colocada grão a grão e esse fluxo tem que ser controlado, para que você não coloque menos semente do que precisa, do que o receituário agronômico mandou, e nem mais do que seja necessário, porque entra novamente, aí sim é desperdício e baixa produtividade. E tem culturas que são mais sensíveis e menos sensíveis à má distribuição, à profundidade. Então, se você planta com uma máquina que não tem precisão e o controle de profundidade exato, você tem emergência em tempos diferentes e as plantas dominadas não produzem. Então, é bastante complexo e nós temos que avançar aí nas médias e pequenas propriedades. Se você vai nas grandes propriedades, altamente tecnológicas, ou nas regiões mais novas do Brasil, eles já refinam isso, eles já estão acrescentando pequenos detalhes que vão fazer diferença em larga escala.
mas as pequenas e médias propriedades, aí está o nosso grande desafio de fazer chegar aí, não comprar máquina velha, não usar máquina que alguém já descartou. E quando a gente fala de sustentabilidade, um tema central é a redução dos gases que elevam a temperatura do planeta, né? E os gases de efeito estufa, para reduzir essas emissões, criou-se o que se chama de mercado de carbono. Então, Francisco, conta pra gente, né? O que é esse mercado e o que são os créditos, esses créditos de carbono, falando no mercado do agro? Bom, na verdade, nós temos um estoque de carbono. O Brasil é o país mais rigoroso do mundo dentro do nosso Código Florestal. É o único setor da economia do Brasil que permite deixar no nosso bioma aqui 20% da sua área absolutamente intocável e custa para manter, porque a responsabilidade é do proprietário. Nós temos que produzir aceros, nós temos que proteger se tiver um incêndio. Eu não trato de queimado, eu trato de incêndio. Se tiver um incêndio, nós temos que responder no Ministério Público. Isso no nosso bioma. No bioma cerrado é 35% de área de preservação, é intocável. E aí você não está incluindo nascentes, reserva legal, tem mais coisas. E no bioma amazônico nós temos que preservar 80% da área. Então o país tem um estoque de carbono, mas nós não temos no Brasil ainda as métricas adequadas para a medição, aferição, certificação e receber pelos serviços ambientais. Nós não chegamos lá, mas nós temos um estoque, muita gente boa trabalhando sobre isso, para que a gente possa, para que o produtor possa receber uma remuneração por aquela parte do capital que ele não pode utilizar. Lembre que é o único setor da economia que disponibiliza parte da sua propriedade, parte do seu ativo, para deixar preservação. Aqui no nosso estado de São Paulo, a obrigatoriedade é 20%, nós já temos 25%. Agora vamos começar um quadro novo aqui no Bosch Talks, que se chama Deleta ou Salva. A ideia é avaliar se um conceito, uma ideia, uma informação é verdadeira ou não. Então a ideia é desmistificar algumas informações que a gente vê por aí, né? Então, algumas das principais alternativas aos combustíveis fósseis são os biocombustíveis, produzidos a partir de plantas. Só que são plantas também usadas na alimentação. O etanol vem principalmente da cana-de-açúcar e do milho. O biodiesel vem especialmente da soja. A dúvida é: isso prejudica a produção de comida? O que iria para a mesa das pessoas está indo para o tanque dos veículos? Ou não tem nada a ver? A gente salva ou deleta essa ideia? Deleta. Podem ficar à vontade. Deleta, porque o Brasil não há competição. O Brasil produz cana-de-açúcar e hoje nós nem podemos chamar aquilo que nós no passado chamamos de engenho, depois nós passamos a chamar de usina, hoje nós podemos chamar de biorefinaria. Então o Brasil é campeão mundial em produção de etanol e de combustíveis renováveis, campeão mundial, sem nenhuma dúvida. A área que nós plantamos milho e que se destina à produção de etanol, tem o resíduo, que é o DDG, que vai alimentar animais ao redor do mundo ou na própria propriedade. O DDG é um alimento de altíssimo valor proteico. Não há a menor risco de comprometimento das áreas de alimentação, diferentemente de países de clima temperado, onde aquela área é necessária ser mantida. Não há competição. Deleta. Um dado que eu acho que é interessante trazer em relação a isso, primeiro aspecto, que a cana é uma cultura semi-perene. Então, hoje, com a adoção tecnológica, está sendo estendido a quantidade de cortes que é feito na cana e com a rebrotação. Então, também existe uma adoção tecnológica, onde parte dessa produtividade vem de adoção tecnológica. Eu estava olhando recentemente dados da Embrapa em relação à produção de cana no estado de São Paulo e de outras culturas no estado de São Paulo. Ao longo dos últimos 30, 40 anos, não houve nenhuma redução
em relação à produção dos outros alimentos. Então, esses são dados reais. Agora vamos para o quadro A Bosch Responde. Todos os meses, através das nossas redes sociais, abrimos a caixinha de perguntas A Bosch Responde. Então, se você quiser fazer parte aí do nosso programa, manda suas dúvidas, que temos gente aqui que é fera para respondê-las. Então, vamos soltar a primeira pergunta. Olá, meu nome é Juliana Gorito e a minha pergunta é: como levar capacitação e formação contínua aos trabalhadores e produtores para que estejam atualizados sobre as novas técnicas e tecnologias? Bom, o trabalho da Rede Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, ou Rede LPF, é justamente esse, é o trabalho da difusão e formação de mão de obra. E nós nem chamamos de capacitação, nós chamamos de atualização, porque nós trabalhamos com técnicos, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, então nós atualizamos eles num outro sistema, num novo sistema de produção integrado, onde está o ESG completo, sustentável e sustentável economicamente, né, a parte do social e a governança, porque nenhum sistema para em pé se não der resultado e também não para em pé se ele não fizer a governança correta. Esse é um trabalho que a gente tem feito diuturnamente durante 18 anos, elevando o nível, o conhecimento e a atualização dos braços mais longos da rede LPF, que é a extensão, aquele pessoal que chega lá na propriedade, na pequena, na média, na grande propriedade. Oi, aqui é o José Signorelli e minha pergunta é: como que a tecnologia da Bosch pode ajudar os pequenos e médios produtores a adotarem práticas sustentáveis sem comprometer a produtividade e a rentabilidade? Obrigado, pessoal. Olá, José. A gente conversou um pouco hoje a respeito desse aspecto, até quando a gente falou sobre a questão do desperdício na cadeia, né? O ponto mais importante é trazer acesso a esses pequenos e médios produtores, a essas tecnologias. Então, por exemplo, citando os nossos sistemas de plantio em taxa variável, as nossas primeiras aplicações, elas geralmente eram para máquinas maiores. Agora a gente está começando a produzir linhas em que a gente faz o produto com uma aplicação linha a linha para máquinas em tamanhos menores, utilizando o fato, por exemplo, de utilizar um conversor ao invés de um gerador de energia, para a gente conseguir aplicar isso em máquinas que são mais acessíveis aos pequenos e médios produtores. Mas, em última análise, sempre uma tecnologia ela começa a baratear quando aumenta a adoção dela. Então, a utilização em larga escala, ela faz com que esse produto se torne mais acessível também para os pequenos e médios produtores, e isso, com certeza, é um objetivo. Oi, aqui é o Felipe Gomes. A minha pergunta é: como a tecnologia pode contribuir para aumentar a produtividade no agronegócio, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto ambiental e promove a sustentabilidade? Sem dúvida, com sistemas integrados de produção. Integração lavoura, pecuária, floresta gera renda para a pequena propriedade, a média propriedade, a grande propriedade. Preserva o meio ambiente, sequestra carbono, preserva os cursos d'água sem erosão, preserva as nascentes. Esse é o sistema, o último sistema que nós temos, o mais novo sistema que temos, com alta tecnologia e com adoção muito simples. Se começa com uma propriedade pequena, e ainda que seja pequena, uma parte dessa propriedade, porque para cada caso é um caso, para cada clima é uma tecnologia, e ela está adequada a qualquer tamanho de propriedade, qualquer região do Brasil. Oi, aqui é a Lorena Dutra e a minha pergunta é: quais inovações tecnológicas a Bosch está desenvolvendo para aumentar a produtividade no agronegócio de forma sustentável? E como essas soluções lidam com a escassez de recursos e mão de obra? Olá, Lorena. Na Bosch, nós estamos trabalhando na divisão de Smart Agriculture, que é agricultura inteligente, principalmente com a otimização da aplicação de insumos, com conectividade, automatização e com foco em sustentabilidade. E isso é feito através de ferramentas e equipamentos
que fazem a aplicação em taxa variável desses insumos. A gente hoje está trabalhando com aplicação em taxa variável de sementes e também de fertilizantes. E nós temos um produto que é o One Smart Spray, em que nós fazemos a aplicação seletiva na parte de pulverização. Isso significa que esse equipamento ele passa através da plantação e ele verifica se numa determinada região você tem o cultivar ou a cultura ou uma erva daninha, e ele só faz a aplicação no caso de você ter uma erva daninha. E do aspecto de sustentabilidade, isso traz uma redução na utilização de insumos com aumento de produtividade. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Maia, eu trabalho na área de recursos humanos e a minha pergunta é a seguinte: como deixar a tecnologia mais acessível aos pequenos produtores? Olá, Maia, tudo bom? Tem dois aspectos importantes na pergunta. Um é que, além da tecnologia, tem que ser dada capacitação a esses pequenos produtores. E nisso o Brasil ele está bem à frente de outros lugares, porque a gente tem diversos institutos, diversas instituições que trabalham nesse aspecto. Porque a gente tem que enxergar que tecnologia não é só o que a gente entende por tecnologia, que é um produto extremamente complexo, com eletrônica. Tecnologia também são fazer uma aplicação das melhores práticas agronômicas para determinada região. Tecnologia também é olhar para o ciclo todo e fazer uma melhor utilização de qual semente plantar naquela região, qual é o cultivar ou qual é a cultura que tem mais potencialidade. Então, eu diria que tem esses dois aspectos: a aplicação da tecnologia em si, mas também a competência tecnológica em relação a todos os aspectos do ciclo agronômico. Olá, aqui é o Túlio Coleto, tudo bem? A minha pergunta é: quais competências serão necessárias para essa nova era do agronegócio? Bom, as competências são necessárias e permanente atualização dos produtores, porque as tecnologias vão surgindo e muitas vezes demora para chegar no campo, ou até pelo problema de conectividade que nós ainda temos, mas é a extensão que faz isso. Todos os estados têm as suas extensões, as cooperativas prestam um trabalho extraordinário, eles vão em busca do produtor, eles têm uma relação muito próxima com o produtor e normalmente são técnicos de nível muito elevado, que eles atualizam esses produtores com o que tem de mais moderno, tem muito acesso, ou pela TV ou pelas mídias, ele tem muito acesso a novas informações. Evidentemente, nós vamos encontrar sempre aqueles que são mais resistentes, que ele ainda tem em fazer como o avô fazia ou como o pai fazia. Esse, na verdade, a gente sempre diz assim, de forma brincando, que até 20%, 25%, a gente puxa ou empurra. Depois cresce por inveja, porque vê o do lado prosperando, crescendo, tendo mais produtividade, tendo mais renda, e ele acaba entrando no sistema. Esse é o trabalho que a rede e a LPF faz. Dias de campos em locais diferentes do país para que chama os agricultores. Certo, um percentual importante adere ao novo sistema de acordo com a sua capacidade de investimentos. O que ele precisa é de orientação correta e isso a gente faz, as cooperativas fazem, as extensões que tem pelo Brasil todo faz. Então agora, para encerrar aqui o nosso programa, vamos às dicas especiais dos nossos convidados. Então, vocês têm aí alguma recomendação sobre o tema para quem quer se informar mais, entender, um vídeo, um podcast, um livro? O que vocês trazem aqui para a gente? Bom, da minha parte eu recomendo que a agricultura se faz do solo para frente. E por conta disso, tem um levantamento, um livro que eu recomendo, que é o Boletim 100. É um trabalho de 127 pesquisadores científicos aqui do estado de São Paulo, mas vale para o Brasil todo, que mostra que São Paulo tem 67,13% do seu território com deficiência de calagem ou deficiência de calcário, que talvez seja a primeira aula de uma escola de agronomia. Então, eu recomendo o Boletim 100,
que as pessoas busquem adquirir, busquem ler e se informar, porque da semente para frente tem toda a tecnologia, mas se o solo não estiver devidamente corrigido, não há agricultura ou tecnologia que resista. A minha recomendação, e ela vem muito de uma experiência pessoal também, quando eu comecei a trabalhar mais ativamente na parte do agro, na Bosch, eu era confrontado com muitos dados, né? E eu percebi que muitos dados eles vinham de uma primeira pesquisa em internet. Então, um costume que eu comecei a adotar, porque é uma fonte bastante fidedigna, é sempre que for olhar algum dado, olhar na fonte. Então, eu recomendo que quando alguém for procurar algum dado a respeito disso, procure ou dados da FAO, que é a Fundação para Alimentação, para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, ou dados da Embrapa. Então, a minha recomendação nesse caso específico não vai ser um livro, eu gosto muito de ler, mas vai ser a recomendação de que sempre que for falar a respeito do assunto, procurar dados das fontes primárias. E chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço ao Francisco, ao Matias, por compartilhar tanto conhecimento e informação com a gente hoje. Muito obrigada a todos vocês que acompanham a gente todos os meses e até o próximo programa. Obrigado. Muito obrigado.